Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita da Mãe Caridade. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos aqui.
e desencarnados. Lembrando, olhe seus sagrados conformes, que realmente estão silenciados. E pedimos sempre quando a gente entrar nos minutos antes, a gente acalmar os corações, os pensamentos, deixar nossos problemas externos realmente lá fora. E vocês possam estar sempre aqui, aproveitando mais a ambiência. Então, o silêncio sempre é bom. O silêncio é uma prece. Vamos lá para livros, vamos juntos. Empenhar-se mais. Se eu me empenho no bem, não produzimos a paz. Se eu trabalho no amor, não encontramos a fé. Sem a obra do amor de Deus, perdemos a vontade de servir. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, e vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse encontro. Que cada um que está aqui esteja realmente com seu coração, com sua mente aberta, que possa absorver tudo o que for falado aqui hoje, porque estamos aqui, fomos os escolhidos. A espiritualidade amiga nos preparou desde cedo, junto com a preparação desse ambiente. Então, irmãos, realmente nós somos os escolhidos por estarmos aqui. Então, aproveitemos mais esse ambiente de paz, de amor, que a nossa mentora, Maria Modesto Cravo, esteja aqui também, trabalhando com os seus espíritos amigos, com sua falante, e colocando no coração de cada um um sentido de amor, de paz, e que aqui encontremos realmente o que viemos buscar, a paz do nosso Jesus. Sendo assim também, coloquemos aqueles nomes em nossos pensamentos, aqueles que escreveram nos livros lá fora, tanto encarnados como desencarnados. Que cada um seja meritório da luz do nosso Mestre. Para aqueles irmãos que também não conseguiram estar conosco, também seja beneficiado por todo o amor. Sendo assim, para iniciar os nossos trabalhos, façamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Então, para o nosso encontro de hoje, temos nosso querido irmão Nilson, já é um trabalhador da casa, né? Nilson Torres, espírita desde 1999. Já desenvolveu diversas atividades no Centro Espírita em variadas funções, diretor da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, por 2 mandatos. Concentra as suas atividades principalmente na área de divulgação, através das palestras, inclusive já tendo palestrado no exterior. Já atuou como um articulista no jornal Verdade e Luz e como um radialista em programa de divulgação espírita durante 7 anos. Atualmente concentra-se suas atividades na divulgação no litoral de São Paulo. E aqui conosco o nosso irmão Nilson Torres. Obrigado. Aqui vai manter? Quer, né? Não, depende deles. Tá dando para ver bem aí? Bom. Boa noite, amigos. Boa noite.
Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas e saudáveis reflexões. Diferente de todas as dezenas de vezes que nós já tivemos a honra de estar com vocês, hoje a gente vai usar como apoio algumas imagens da nossa exposição. Nós vamos conversar hoje, vamos fazer um resumo desse livro, Voltei, de autoria do espírito irmão Jacó. Esse livro foi publicado em 1949, em psicografia do nosso querido Chico Xavier. A ideia, é claro que a gente não vai poder em 40 minutos trazer todo o conteúdo do livro, não é? Mas a ideia é que nós vamos usar algumas imagens, trazendo uma história verídica, é claro, e que nos permite reflexões individuais. Claro que a história de cada um é diferente, nós somos espíritos individuais, não individualistas, não é? Até porque não existem dois espíritos iguais no universo, porque as nossas experiências multimilenares são individuais, então não existem dois iguais, né? Esse senhor que vocês veem é simpático, né? O nome de batismo dele é Frederico Figner. E o livro, como eu mostrei para vocês, é de autoria do irmão Jacó, mas é esse mesmo. Porque vocês sabem que Humberto de Campos, o grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, desencarnou e depois de alguns anos começou a trazer obras magníficas. Vale a pena ler Humberto de Campos e pela psicografia do Chico Xavier. E aí o que aconteceu, por incrível que pareça, o espírito ditava as histórias pela psicografia do Chico e a família do Humberto de Campos processou o Chico, a Federação Espírita Brasileira, querendo direitos autorais, grana, da obra do espírito. Maluco isso, né? Mas é verdade. E aí foi uma batalha judicial, a Federação Espírita Brasileira venceu, porém quando chegou a vez do nosso Frederico, ele adotou esse pseudônimo para evitar exatamente esse tipo de situação que havia ocorrido com Humberto de Campos. Frederico nasceu em 1866 na Tchecoslováquia. Judeu de nascimento, encontrou no lar paterno muitos preconceitos em relação a Jesus. Aliás, não queremos aqui trazer nenhum tipo de conflito, principalmente ideológico, né? Mas eu, esse final de semana, conversava com um tio, meu tio, tem 93 anos, absolutamente lúcido. E ele dizia que os judeus, né, são o povo escolhido por Deus. Já ouviram isso, né? Aí eu fiquei pensando, então, claro, com todo o respeito ao meu tio, né? Mas eu fiquei pensando, poxa vida, Deus cria privilégios? Não. Todos somos filhos de Deus e Ele ama a todos igualmente. Então, essa expressão escolhido já me causa um certo mal-estar, né? E nós sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus participou efetivamente desde a formação do planeta e conduz o planeta como um todo, não é? E Jesus nasceu na Palestina, não é? E quem o matou? Exatamente os judeus, não é? E até hoje Jesus não é aceito por 77% dos judeus. Então fica meio esquisita essa história de povo escolhido, né? Como assim? Mas isso é um outro assunto. O fato é que também na casa do Frederico havia muito preconceito em relação a Jesus. Ele, muito jovem, veio para o Brasil, prosperou, ficou muito rico, casou, teve 6 filhos. Venceu um louvor à difícil tarefa, escorregadia e perigosa da prova da riqueza.
a riqueza material. É interessante isso, né? Porque, em geral, todos nós corremos atrás do dinheiro, né? Todo mundo quer ter dinheiro, ficar rico. E dizem os espíritos superiores que a riqueza material e a beleza física são duas das provas mais difíceis de serem superadas. A riqueza porque exatamente dá um suposto poder que pode tudo, né? Todo mundo a seus pés e tal. A riqueza proporciona isso, né? E a beleza física traz a vaidade. Deus foi tão bom comigo que me livrou das duas. Nessa encarnação não tem problema. Mas, brincadeiras à parte, ele, apesar de ter uma condição financeira excepcional, passou pela prova da riqueza. Assim como Zaqueu do Evangelho, né? Nunca se desviou da sua postura humilde, mesmo sendo muito rico, como eu falei. Esse homem foi quem trouxe para o Brasil o fonógrafo, o gramofone e o disco. Ele foi o fundador e era o proprietário da Odeon. O pessoal com DNA um pouco mais antigo, como meu amigo Leonardo, lembra? Um dia eu fiz uma palestra aqui e eu falei assim, falando naturalmente, eu falei que a idade média do brasileiro, felizmente, está aumentando. E quando eu falei aquilo, estava em 78 anos. Mas eu quis dar uma molezinha, eu falei 80. Ele reclamou, falou, quanto tempo faltava? Falta 1 ano e meio. O Frederico, uma alma generosa, certa feita, ele acolheu na sua casa, na sua residência, 14 pessoas doentes, vítimas da gripe espanhola, né, que acometeu o planeta e o Brasil lá pelos anos 1920, mais ou menos, né? E aí, essa gripe conduziu muitas pessoas à morte e ele recebeu essas pessoas na casa dele. Aliás, essa casa dele, uma mansão lá no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e foi comprado depois pelo Sesc e mantém lá um museu da vida do Frederico Figner. Essa foto é atual. O Frederico também, para vocês terem uma ideia, ele que doou o terreno para a construção do Retiro dos Artistas. Todo mundo já ouviu falar, os artistas que têm dificuldades vão morar lá, foi ele que doou. Hesitou bastante antes de aceitar o Espiritismo. Aceitou o Espiritismo em 1903 e já, logo de cara, começou a desenvolver atividades na Federação Espírita Brasileira. Foi vice-presidente da FEB e do Conselho Fiscal até desencarnar. Um efetivo trabalhador espírita. No seu testamento, como eu disse, um homem muito rico, ele destinou boa parte dos seus bens às obras sociais, às obras de caridade do nosso Chico Xavier. Enfim, nessa encarnação, trabalhou, serviu muito, até que a enfermidade o prendeu ao leito e ele retornou à pátria espiritual em 1947. Estava então com 82 anos. Então fica tranquilo. Já tem mais 3, né? Pela sua postura ética, pelo seu caráter, nós podemos afirmar que esse homem, o Frederico Figner, cumpriu a sua missão nesta encarnação. E ele, quando encarnado, ele orava a Deus, pedindo que lhe permitisse, olha que interessante, a oportunidade de que ele tivesse condições, quando desencarnasse, na transição, né, a morte do corpo físico, na transição até a chegada à sua nova morada no plano espiritual, que ele tivesse lucidez para poder descrever essa transição. Parece uma coisa simples, mas não é. Praticamente a totalidade de nós não teremos essa oportunidade.
Você desencarna, há um torpor, você vai ficar sem ter consciência do que está acontecendo durante um tempo. Provavelmente quando acordar, vai estar num hospital lá, no plano espiritual, sendo tratado e tal, ou no umbral. Tá vendo? Né? Eu fico pensando toda vez que eu falo isso o seguinte: André Luiz, ninguém menos que André Luiz, o grande André Luiz, ficou 8 anos numa zona inferior. Então é provável que muitos de nós nos encontremos por lá, né? Por um tempinho pelo menos, né? Quem não? Então ele pedia a Deus que lhe desse a oportunidade de ter lucidez durante esse processo de transição. E assim lhe foi concedido. Tanto é que 2 anos depois do seu desencarne, 1949, vocês viram que eu falei do livro, né? Nós recebemos pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier esse livro, Voltaire. Nessa imagem aqui dá para ver o Chico, né? O Emmanuel, esse é o mentor do Frederico, e aqui ele trazendo o livro. A gente vai trazer para vocês um resumo dessa grande viagem. Esse que vocês veem na foto aqui, no desenho, melhor dizendo, é o irmão Andrade, seu mentor, seu guia espiritual, ajudou bastante no seu desencarne. Está vendo que aqui já está acontecendo o seguinte: aqui tem o corpo físico e aqui o perispírito, já está começando a haver um deslocamento. Está próximo aqui o desencarne do Frederico. Nesse momento, ele sentia 2 corações. Olha que interessante, porque vejam bem, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele tem todos os órgãos. Melhor dizendo, o nosso corpo físico tem todos os órgãos do perispírito, do corpo espiritual. Deixando claro uma coisa óbvia, que nós estamos encarnados, temos essa veste carnal momentânea, mas nós somos espíritos. E o nosso corpo físico, ele é o desdobramento, o clone do nosso perispírito. Ele descreve que nesse momento a sua visão se alterava e ele se sentia como que num nevoeiro. O momento da morte nos conduz a uma intimidade do lar interior. A consciência, isso vai acontecer com todos nós. A nossa consciência faz um exame de todos os nossos acertos, desacertos na vida, e a gente busca justificativas para as faltas que a gente cometeu. Quem não, não é? Porque nós sempre temos uma justificativa para as nossas imperfeições, né? Eu fiz tal coisa porque o outro não sei o que, não é assim? Aliás, nós somos ótimos, né? O problema é sempre o outro. A gente está sempre certo, claro, né? Se não fosse assim, a gente não faria as coisas que faz. A gente está tão certo que eu cheguei à seguinte conclusão: que só existem 2 formas de se fazer as coisas, a minha e a errada. Aqui nós temos a seguinte situação: ele passou em revista tudo o que realizou durante a sua existência, né? Suas ideias, seus atos desfilavam numa velocidade assim na sua mente, uma muito grande velocidade. Isso vai acontecer, repito, com todos nós. Faça um filme de como foi a encarnação. Claro, e todas as coisas importantes que aconteceram ao longo da nossa vida, como vão passar lá. E tem um detalhe: a cada identificação de uma escolha que a gente fez, ir para cá, ir para lá, né? Você vai registrando isso nessa hora. E é essa, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência, e é essa constatação que vai nos conduzir ao lugar exato do nosso merecimento. Não vai ter um julgador, você aí, não sei o que, vai para lá, vai para cá, não é isso. Você mesmo vai fazer uma autoanálise, porque todos nós conhecemos as leis no âmago do nosso ser, e a gente vai se conduzir para o lugar do nosso merecimento, nem melhor nem pior, exato. Então, enquanto ele via esse filme de tudo que se passava, né, ele tentou orar,
mas não conseguiu coordenação mental para tal. Às vezes acontece conosco, não é? Ele percebeu que o desencarne estava próximo e estava deixando o corpo físico, e ele pensava, onde eu vou? Aliás, quem não pensa isso? Para onde iremos? Como será a nossa morada? Para cá, vamos para lá? Será que meus entes queridos vão me receber? Meus amigos? Quem não pensa isso, né? E ele ficou emocionado quando ele viu que chegando no quarto, chegou essa moça aqui, era sua filha, Marta, que havia desencarnado alguns anos atrás. E ela também veio participar da chegada do pai ao plano espiritual, veio receber. E ela já foi logo falando, pai, descansa, fica tranquilo. Durante esse transe, amparado pela filha, ele tentou falar, tentou se mexer. Observa aqui, ó, que interessante. O corpo está aqui, o perispírito está aqui já, tá vendo? O Andrade continua lá, aplicando passes para facilitar o desencarne, porque são laços espirituais, conexões espirituais que vão se desligando uma a uma. A última parte é aqui, a parte aqui da cabeça, né, da glândula pineal. Dizem, né, e dá para identificar que nos desencarnes naturais, assim, se não for acidental, vão esfriando as extremidades, né? Vai diminuindo a circulação sanguínea nas extremidades, e a última parte é aqui, para ser desligada. E ele tentava falar, tentava se mexer, mas os músculos do corpo não obedeciam, e sentia muito frio nas extremidades. Foram quase 2 horas de passe, né, nessa região do cérebro, como vocês veem aqui. Ele sentia uma sensação de alívio e ele começou a se ver em duplicata, como a gente vê na imagem aí. E havia um fio prateado ligando o perispírito ao corpo. Era necessário mais tempo para o desligamento total. A capacidade visual melhorou e ele conseguiu ver outras 2 pessoas ao lado da filha Marta. Ninguém menos que Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes se fez presente lá no quarto dele, né? Ao lado do irmão Andrade, que era o seu mentor. E ele tentou cumprimentar, mas não conseguiu se levantar. Bom, o fato de Bezerra de Menezes estar indo lá ajudar no desencarne do nosso amigo aí já demonstra a elevação espiritual dele, né? Ele continuava imantado aos seus objetos pessoais. Repito, eu falei no início que ele, apesar de muito rico, era um homem desprendido, fez muitas doações, tudo. Mas todos nós temos algumas, eu pelo menos falo por mim, a gente tem alguns objetos, algumas coisas que você tem carinho, valor estimativo, né? É aquele livro, aquela caneta, aquele objeto, assim por diante, você tem. E o Bezerra de Menezes explicou que uma das dificuldades para se dar o desencarne é porque o ambiente do quarto lá estava impregnado de fluidos gravitantes que seguravam o deslocamento do perispírito. E ele precisava, o Bezerra falou que precisava tirar ele daquele ambiente para ele poder se equilibrar. E o Dr. Bezerra propôs que ele fosse até a praia. Eu quero destacar isso, principalmente porque nós estamos aqui, né? A gente tem o privilégio, por assim dizer, de morar, de estar perto do mar. E ele estava no Rio de Janeiro, né? Só que a casa dele, como eu disse, era no Flamengo, e é um pouco distante da praia. E aí o Bezerra falou, vamos levá-lo até perto do mar para que ele reequilibre as suas forças, a sua lucidez, a sua energia. E o doutor Bezerra disse assim, ó, as vibrações marítimas são portadores de grande bem ao reajustamento geral. A verdade, meus amigos, se você olhar o mapa de qualquer país, pode observar que o litoral é sempre mais habitado. Nós, seres humanos, temos uma atração natural pelo mar. Sabe por quê? Porque nós viemos de lá. O início da vida orgânica
o início da vida no planeta Terra deu-se no mar. Quem aqui já leu o livro pequenininho, A Caminho da Luz? Pode ver que está lá registrado que os primeiros seres vivos surgiram no oceano, sabe? Moléculas ali vai juntando, não sei o que, eu não entendo nada dessas coisas, mas aí começou aqueles seres unicelulares, depois multicelulares, e os batráquios ali, os bichinhos ali, aí uns peixinhos ali, um começou a pôr a cabecinha para fora, foi, e vai aí uma perninha aqui, não sei o que, uns mais ousados saíram, e aí, né? Mas a origem está no mar. Como eu disse, é a frase do Bezerra, né? Bom, levaram o nosso irmão, o Frederico, lá para Copacabana. Está vendo aqui, ó, a filha amparando ele, Dr. Bezerra, o Andrade, e olha o fio de prata aqui, ó, ligando o perispírito ao corpo físico que estava lá no quarto. É isso que acontece no sonho, né? Quando a gente dorme. Toda noite a gente vai passear por aí, né? Mas tem esse fio aqui, deu vontade de fazer xixi e volta na hora. Quando ele chegou lá, descansou, as dores desapareceram, teve uma sensação de haver rejuvenescido. Ele diz, o irmão Jacó, diz assim: aquele contato inesperado com a natureza me trouxe uma renovação. As dores desapareceram, eu achava-me totalmente aliviado, porém fraco. Perante o mar, mudava a minha situação orgânica, mesmo sendo do perispírito, né? Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia regeneravam minhas forças, pareciam portadoras de um alimento invisível. E aí ele acabou dormindo, descansando, relaxou, né? Quando despertou, era um outro homem, se sentindo muito melhor. O coração e os pulmões funcionavam regularmente. E o Bezerra informou que cortaria os últimos laços que ainda o ligavam ao corpo físico. Ou seja, ele saiu daquela imantação que estava lá na casa e aí ficou numa condição que era possível então cortar os últimos laços que o prendiam ao corpo. Mas aqui tem uma curiosidade. Aí resolveram voltar para casa, né? Está aí o Bezerra, o Frederico, a Marta, o Andrade, a praia, aqui a calçada, né? Na volta, quando eles estavam saindo, né? Uma senhora encarnada, essa aqui está encarnada, caminhava na direção deles, né? E quando ela se aproximou, o Jacó instintivamente recuou, né? Claro, né? E aquela mulher passou por eles, atravessou eles. Ele ficou assustado com a ideia, né? Claro, ele não tinha nem se encarnado direito ainda, né? Mas para os espíritos desencarnados não existem barreiras físicas, paredes, etc. Ele ficou muito surpreso. Os outros disseram: olha, nós estamos numa outra dimensão. Você já está num outro plano vibratório. Bom, lá foram ele, aí desligou, né? Mais ou menos, ainda não estava 100%, mas praticamente desligou. E está lá no velório. E, note bem, está aqui o corpo. Olha ele aqui, ó. A filha está aqui amparando, o Bezerra está aqui ainda aplicando alguns passos, tal, para fazer a desconexão total, né? E as projeções mentais dos encarnados presentes no velório começaram a causar mal-estar e angústia no Frederico. E o Bezerra esclareceu: as projeções mentais da maioria das pessoas que estavam ali reunidas formam energias contraditórias entre si. Alguns pensam e falam de maneira inadequada a respeito de um companheiro. Eu mesmo, quando vi isso aqui, me policiei, porque é comum, a gente vai participar de um velório e tal, né?
Agora melhorou, mas os velórios antes eram. Quantas noites eu atravessei em claro? É porque começava numa noite só ao meio-dia, no dia seguinte é que era o enterro, a noite inteira, né? E aí a gente acaba dispersando. E quem não contava uma piada e tal do lado de fora, né? Não é bom. O Jacó, ele percebeu as dificuldades de um morto. Morto que não se preparou, ele está dizendo. Por isso que eu disse que a gente, porque eu tenho a notícia para dar para vocês. Todo mundo que está aqui vai morrer. Então, na medida do possível, a gente tem que se preparar, se educar para a morte do corpo. Se educar. Até é engraçado dizer, como é que vai se educar para a morte? Certamente muitos de vocês conhecem aquela passagem do Chico, né? Que estava num avião indo de Uberaba para Belo Horizonte. Parece que é uma região muita turbulência. E aí o avião começou a chacoalhar e vai, não sei o quê. E todo mundo no avião ficou apavorado. E começaram a gritar. E tinha um padre também, o padre pegou o terço, começou ali e tal. E o Chico, mesmo sendo o Chico, também começou a gritar. Foi influenciado por todo mundo ali. Ele, socorro, socorro! E tal, e aquela gritaria no avião. Nisso chega pelo corredor assim, o Emmanuel. Está lá o nosso amigo Emmanuel. Aí, o Emmanuel chegou, o Chico gritando e falou assim: ô Chico, o que é isso? Ah, estou com medo. Medo do quê? Eu vou morrer. Mas todo mundo vai morrer. Eu sei, mas eu estou com medo. E continuou gritando. Aí o Emmanuel falou assim: tá bom, mas pelo menos morra com educação. Mas enfim, os pensamentos e as conversas lá do que aconteciam no velório estavam incomodando o nosso amigo. Principalmente os comentários divergentes, né? Assim, que não eram muito de acordo, até porque de umas. Ele ainda continuava com alguma conexão com o corpo físico. Em seguida, ele, pelo Espírito, se aproximou de alguns amigos encarnados, mas também se decepcionou. Alguns falavam de política, outros comentavam sobre dinheiro, finanças, né? Assuntos totalmente fora da razão deles estarem ali, né? E o Bezerra abraçou, falou: ó, calma, fica tranquilo, tem um pouco de paciência. Aí começou então o enterro, né? Do lado de fora, ele notou que de um veículo que estava acompanhando o féretro, né? Ele viu lindos círculos de luz, ó, dos carros. E por quê? Desse veículo emanavam, as pessoas que estavam ali, emanavam orações a favor do desencarnado. Meus amigos, melhor que nós podemos fazer para qualquer desencarnado é orar. Não só nesse momento, mas sempre. É uma bênção, um bálsamo, e chega até eles. Chega. E faz muito bem. Então, é o que nós chamamos de oração intercessória. Ore pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, que os ajudam e muito. Não esqueçam disso. É mais importante do que ir nos dias finados ao cemitério. Importante é o que vai no nosso coração, no nosso pensamento. E ele comentou que daquele carro emanavam energias confortadoras que penetravam meu perispírito como uma chuva balsâmica, e ele se sentiu melhor com o fato de estar recebendo aquela oração. Ele não foi ao enterro exatamente ali na campa, porque o Bezerra falou que os enterros muito concorridos, lembra que nós estamos falando de um grande empresário, uma pessoa importante no país, além de ser um trabalhador espírita, né? E o Bezerra falou que
em termos muito concorridos, causam perturbações ao espírito. E o Bezerra completou o que eu acabei de falar. As vibrações daqueles que o amam o encontrarão em qualquer lugar. Ou seja, ele achou melhor, falou para o Frederico, não vai lá, vamos embora, vai, já deu. Né? Aí, veja bem, finalmente liberto do corpo, aí já tinha se dado realmente o desligamento, né? Ele visitou o lar, sua casa, os amigos, abraçou e seguiu em direção à praia. De novo aqui a praia, ó. Para se reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Olha que interessante. Ele está chegando aqui com a filha, o Bezerra, toda essa turma aqui, tudo desencarnado. Na praia. Alguém aqui já viu? Se não viu, vale a pena. Um filme que não é um filme espírita, chama Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage. E nesse filme, os espíritos desencarnados se reúnem também na praia para fazer a transição. De novo, a importância das vibrações do mar. Durante o trajeto até a praia, ele achou estranho não se lembrar, que já estava desencarnado, né? Não se lembrar das vidas passadas, sabe? Porque o espírita, ele tinha plena consciência desse processo todo, e ele achou que logo de cara ele se lembrava de que eu fui isso, fui aquilo, pá, né? Não se lembrava. E a filha dele falou: calma, tudo a seu tempo, devagarzinho você vai receber todas as informações que você precisa. Alguns desses irmãos estavam ali há dias, porque a situação de cada um é diferente. Algum tempo depois que ele estava ali na praia, uma respeitável senhora, aqui ó, né? Ela chegou acompanhada de benfeitores espirituais e ela saudou a todos. Ela tinha morrido também, mas já chegou numa boa, assim, sabe? Essa senhora. O Jacó percebeu uma luz irradiando do seu tórax, ó. Está vendo o Jacó olhando aqui, ó? Né? E ele sentiu um certo incômodo, ficou com ciúme, na verdade. A Marta levemente o repreendeu com o olhar. A Marta, que é a filha, ó, pai, que é isso? Né? Por causa... Pô, ele era um homem do bem, como nós vimos, doou muitas coisas para a caridade, trabalhador espírita e tal, e aí chega essa senhora aí com essa luz toda, aí incomodou um pouquinho, né? Enfim, iniciaram a grande viagem. O Bezerra fez uma palestra, uma preleção, e ele recomendava o Bezerra que nessa viagem, nessa transição, que eles tivessem serenidade, calma, tranquilidade, senão haveriam dificuldades. Porque eles iam percorrer a partir daquele momento o caminho para a colônia espiritual. E volitaram. Você sabe o que é volitar, né? Volitar é a capacidade que os espíritos têm de se deslocarem. Espíritos superiores, por exemplo, um espírito superior, se ele pensar assim, Paris, na mesma hora que ele pensou, já está na Torre Eiffel. É verdade. Sem pagar passagem. Por isso que vale a pena a gente praticar o bem e dar essas vantagens. Tem bônus, né? O povo todo preocupado em fazer viagem para os Estados Unidos, para Paris, espera desencarnar. E no caso dos Estados Unidos eu nem recomendo no momento, porque o cara lá está complicando. Verdade, espera desencarnar e vai. Se não passar pelo grau, né? Você está dando a dica. Você está dando a dica. Receber Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Não é? Mas o fato, então, os espíritos recém-desencarnados e aqueles ainda em condições inferiores têm muita dificuldade com a volitação. Mas é uma capacidade
Quem lê o Nosso Lar vai identificar facilmente essa situação. Que o André Luiz, mesmo quando ele foi para o Nosso Lar, ele ainda não conseguia volitar, tinha que andar no ônibus lá. Né? No Aerópolis, é isso mesmo. Mas nós vamos chegar lá. E por que eles volitaram? O Bezerra. Não é que ele tinha capacidade já de volitação. O espírito superior que estava comandando essa expulsão para a colônia é que proporcionou as energias que deram essa condição. Bom, começou a viagem. Passaram por regiões umbralinas, olha aqui, regiões de sofrimento. A caravana seguiu em um enorme abismo de trevas. De vez em quando, algumas formas monstruosas surgiam pelo caminho. E o Bezerra pediu silêncio mental. Difícil, né? Silêncio mental. Não fique preocupado, não pense em besteira. Calma. Prece. Decisão. Ele pediu isso. Entre numa vibração desse tipo. Esquece as suas pautas graves do passado. Não fica lembrando das lambanças que você fez. Isso pode criar sintonias com essa região perigosas. Adiante, eles conseguiram passar. Aqui está essa região trevosa, claro que isso aqui é uma representação, né? Eles conseguiram passar e uma luz multicolor varreu o céu. A luz mostrou ao longe uma ponte, uma linda ponte. Todos ficaram emocionados. Afinal de contas, essa ponte era a passagem para um plano espiritual mais elevado. E ele pensou, o Frederico falou, será que eu vou conseguir passar? No menor sinal da falta de uma boa sintonia, de um espírito presente ali no grupo, né? Vozes lúgubres lá dessa região ressoaram, sabe, por causa das conexões. A gente sempre visita a casa espírita, conversa com um atendente fraterno, né? Todos nós passamos por dificuldades, com certeza. E aí, o companheiro, a companheira, atendente, fala assim: ó, olha, provavelmente você está passando por um processo obsessivo. Todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por um processo obsessivo. No plano evolutivo que nós estamos é praticamente inevitável. E aí, a gente começa a pensar assim: poxa vida, eu sou tão legal, né? Mas tem um obsessor aí atrapalhando a minha vida, né? E aí a gente é vítima, a gente é bonzinho e ele é mau, né? Só que tem o seguinte: ele só está atuando sobre a sua vida porque você o atraiu. Não existem vítimas, existem dois doentes, ele e você. Não estou aqui fazendo uma crítica a ninguém, mas se a obsessão acontece é porque há uma possibilidade de conexão vibratória. Assim como não tem esses lugares aí que fazem o que se chama de trabalho, né? Fazer um trabalho para prejudicar alguém. A menina perdeu o namorado lá para outra e quer fazer um negócio para detonar a vida dos dois lá, essas coisas, né? Estou dando um exemplo bobo. Aí é o seguinte: isso aí pega. Funciona ou não funciona? Da vibração de quem? A quem está sendo dirigido o trabalho. Perfeitamente. Perfeitamente. Se você também tem uma vibração de baixa qualidade, inferior, você vai permitir essa conexão. Agora, se você tiver uma condição vibratória melhor, em prece, não vai dar. Na fase boa, a primeira fase da Zíbia Gasparetto, tem um livro bem legal chamado Ninguém é de Ninguém. É uma boa obra. E aí, ela deve ser um espírito, tá? Estou falando de obsessor, tá vendo? Nesse livro de Ninguém é de Ninguém,
O rapaz era casado com a moça chamava Gabriela. E ele desencarnou, mas ele tinha muito ciúme dela. Muito. E aí lá no plano espiritual, ele com raiva que ela pudesse se aproximar de alguém, então, eles escravizaram ele por causa da condição vibratória dele, e ele não tinha condição de se tornar imediatamente um obsessor, não tinha capacidade para isso. Ser ruim também precisa aprender. Tem que treinar. Aí, é só ver lá em Brasília, pessoal, né? Aí é o seguinte, ele não tinha condição de já incomodar a ex-esposa, mas ele fez um acordo com alguns espíritos inferiores, que depois ele teria que pagar, né? E dois caras resolveram ir lá, a pedido dele, no compromisso que eles fizeram, ir lá atazanar a vida da Gabriela, né? Aí eles vêm, estão chegando lá na residência, perceberam uma luz, uma vibração, e um falou pro outro assim: pode esquecer, agora não dá, ela está em oração. Não conseguiram, né? Isso vale para o nosso dia a dia. Bom, aí deu lá um pensamento inferior, começou a haver uma conexão ruim, né? E o Bezerra voltou a falar: sintonizem no bem. E ele pediu, o Bezerra pediu para o Jacó fazer uma prece para recompor as suas próprias energias. E aí o grupo voltou a meditar sobre a fonte. Bom, chegaram lá numa colônia espiritual. O lugar era totalmente diferente, um lugar de vibração, feliz, agradável, né? Atmosfera leve, muitas flores. Algumas flores emitiam luz. Meus amigos, eu tenho um irmão que já desencarnou, que é um espírito assim, numa condição evolutiva, sabe, considerável, e ele se desdobrava pelo sono à noite, mas ele tinha sonhos lúcidos, recebia informações do plano espiritual, e aí ele me contava uma vez que ele foi levado pelo seu mentor a um planeta, e eles caminhavam por um lugar muito bonito, assim, um jardim bonito, e ele chamou a atenção, ele falou que ele chamou a atenção algumas flores, parece que eram de tom azulado, as flores daquele lugar, e emitiam luz. Ele falou que à medida que eles foram passando assim, à medida que eles passaram por elas, elas viraram acompanhando, tá? Tem coisas no plano espiritual inimagináveis para nós, né? Mas essas aqui também emitiam luz. Após alguns amigos chegaram, se aproximaram, né? Com tochas acesas, tá vendo? Cantando músicas muito bonitas, né? E um grupo de crianças, olha aqui, tal como aves, chegaram vomitando, vieram fazer o quê? Buscar aquela senhora. Ela era professora, né? Aquela senhora da luz lá na praia. E vieram buscar esses espíritos amigos aqui, vieram recebê-la para levá-la, conduzi-la para uma outra esfera, não para essa aqui, superior a essa. Essa senhora. O grupo prosseguiu, orbitando o grupo que o Jacó estava, né? Apareceram espaçosas moradias, tal. Cada espírito que chegava aqui era conduzido ao seu lugar, à sua futura morada, e lá tem casa também, né? E o Jacó, emocionado, recebeu velhos amigos. Isso aqui são tudo lá da Federação Espírita Brasileira, Caibar Schutel, Bittencourt Sampaio e outros, que ele vai falar em seguida. Eram seus amigos que trabalham na Federação Espírita Brasileira, que foram espíritos superiores, que foram recebê-lo. E o Jacó deu notícias de alguns amigos que ainda estavam na terra, e o Guinon Ribeiro, esse aqui no meio, ó, ex-presidente da FEB, falou: fica calmo, a gente vai ter tempo para conversar, no momento que você precisa repousar. E ele foi levado a uma residência muito acolhedora dessa senhora aqui, né? E retratos, os retratos da parede também eram luminosos, e essa senhora aqui chama-se Frida, uma antiga conhecida dele, né?
feliz, recebeu, ou seja, momentaneamente ele iria morar nessa casa. Emocionado, tentou conversar e tal, mas cansado, e Andrade, o seu mentor, conduziu ele até o quarto e recomendou que ele dormisse, que ele descansasse. Quando despertou, está aqui o Jacó, né, quando acordou e tal, ele perguntou para o Andrade por que a travessia da ponte não havia sido realizada flutuando a uma grande altura, porque vocês viram lá que eles estavam pertinho, né? E ele não tocava os pés, não tocava a ponte com os pés, por que não foi mais alto? E por que ele não conseguia se lembrar do passado? O amigo falou que se o grupo dominasse completamente a capacidade da volitação, não haveria necessidade da ponte. Nem da ponte precisava, era só simbólica, para dar a eles a sensação de travessia. Mas o espírito não precisava da ponte. E falou assim, quanto ao seu passado é melhor esperar um pouco, vai com calma. E lá na sua nova casa, ele mostrou de imediato o desejo de trabalhar. Porque, meus amigos, no plano espiritual não há ociosidade. Aquele que está pensando que vai chegar lá, vai ficar numa nuvenzinha lá, tocando uma cornetinha e tal, uma harpa, papapá, pode esquecer. Trabalha mais que aqui. Sabe por quê? Porque aqui nós temos o corpo físico e as forças, né, se esgotam, a gente fica cansado. O espírito não. Fica livre, leve e solto. Eu vi uma foto outro dia de uma mulher que deram notícia para ela de como ele ia trabalhar lá no plano espiritual. A mulher teve um infarto na hora. Trabalha lá. E o Jacó já queria trabalhar, mas falou, calma, devagar, vai chegar a sua hora. Esse infarto foi devoção, queria trabalhar ou por quê? Porque o quê? Não, de emoção, de medo de ter que trabalhar. Olha ele preocupado com a idade. Aí ele falava, explicaram para ele do Tribunal da Consciência, que eu comentei agora há pouco, que está na questão 621, do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec perguntou, onde estão escritas as leis divinas? E a resposta dos Espíritos Superiores foi uma frase só, na consciência. Todos nós temos na nossa consciência as leis divinas. Essa história de que o certo e errado é relativo, mentira. Certo é certo, errado é errado. Não estou aqui cobrando nem criticando ninguém. Para nós que somos cristãos, o certo é o que Jesus ensinou. Sempre que você de alguma forma conseguir se aproximando do que Jesus ensinou, você está no caminho certo. Simples assim. Não estou dizendo que temos obrigação de fazer, mas pelo menos tem que desejar esse caminho. Caminhar devagarzinho, passinho de cada vez, mas na direção de Jesus, né? A Marta explicou para ele como estava a vida de alguns parentes próximos, para onde cada um tinha ido, quando se encarnou, né? E tocou piano, lá no piano, tocou piano e informou que Beethoven habita uma esfera superior. Esses grandes compositores de músicas clássicas encarnaram no planeta em missão para elevar a condição do planeta, não são moradores da Terra. Aí ele foi fazer um passeio lá pela colônia, né? Ficou surpreso porque as casas eram distantes entre si, um lugar bem agradável, né? Isso indicava um planejamento prévio. A Marta então falou que ele tinha recebido permissão para ir morar com ela. Passou um primeiro momento na casa daquela senhora lá, Dona Frida, mas depois as coisas se arrumando, ele iria morar com a filha. E ele reparou que tanto a filha como o Andrade tinham halos de luz também sendo emanados pelo seu perispírito. E ele lutou para não ficar desanimado, porque ele também queria, sabe? Igual aconteceu com aquela senhora, né? Ele se impressionava com tudo que via, né?
escola, tá vendo aqui, ó? Crianças, né? Aí a Marta explicou sobre a encarnação, desencarnação de jovens, as instituições que abrigam as crianças e essas coisas. Ele viu várias instituições consagradas ao bem, um templo muito bonito. Não viu pessoas aqui com expressão de desânimo, de depressão. Todo mundo estava mais ou menos bem lá, né? É uma colônia espiritual de transição, essa aqui. Na segunda noite recebeu a visita de Guilherme Ribeiro, Caibar Schutel. Eles falaram que foram lá só visitaram, que eles também não moravam lá, eles moravam numa colônia superior. E falaram que o Bezerra também morava num outro lugar, e falaram dos amigos, né? E convidaram ele para ir até o Rio de Janeiro, para dar um passeio. Lá foram eles, olha os três aqui, ó, bonitando, ó. Né? Aqui a cidade rolando e tal. Mas ele foi amparado, ó. Ele não tinha capacidade de bolitar sozinho. E ele viu, passou por aquela ponte, tal, né, nesse passeio, e o Jacó sentiu o desejo de se materializar lá em plena avenida para dar um testemunho. Ó, gente, vocês têm que tomar cuidado com a vida de vocês e tal. E lá no plano espiritual é muito legal, ele queria falar, né? Aí o Jacó começou a perceber que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos, por bons espíritos, era bem menor do que aqueles que estavam acompanhados por entidades inferiores. Nós estamos num mundo de provas e expiações, não é? A ideia aqui mostra, está vendo? Bom espírito aqui já obsessores. Não se impressiona com a imagem um pouco forte, não é bem assim, mas são espíritos inferiores. E o Guilherme é esse aqui, informou que é muito fácil, observando aqui, identificar os vícios de cada um. Essas pessoas vagam, né, sem rumo até resolverem se conectar com o bem. Isso vai acontecer com todos. Foram visitar uma casa espírita respeitável lá no Rio de Janeiro, né? E perceberam o trabalho de socorro espiritual. Tem aqui, ó, espíritos inferiores, tendo atendidos, tal, tá vendo? Obsessores. Isso é uma reunião mediúnica, né? Uma reunião mediúnica. Ele notou uma certa vergonha que entre eles, entre os companheiros que estavam visitando lá, havia uma diferença na luminosidade do perispírito. De novo, a história da luz, né? Um mês depois, ao seu desencarne, ele recebeu permissão para ir àquele templo bonito que nós vimos lá, e tinha lá uma homenagem, e surgiu esse amigo aqui, o Bittencourt Sampaio, e o Jacó, de certa maneira, ficou envergonhado, porque eles estavam homenageando, como eu disse, era um homem de bem, né? E ele se sentia mal, e o Bittencourt falou assim: meu amigo, todo mundo tem seus defeitos. O único que passou pela terra ileso foi Jesus. E ele, o Jacó, passou a fazer parte de uma equipe de atendimento espiritual para aprendizado. Precisava aprender, trabalhar no plano espiritual. E foram desenvolver atividades de socorro, de doutrinação, e chegaram a um bar. Está vendo aqui, ó? Chegaram a um bar aqui. Esse aqui está encarnado, esse aqui é o obsessor. Lá encontraram esse obsessor, a figura triste do vampirizador. O nosso tempo não permite a gente se entender muito, mas o vampirizador não é um cara que odeia esse aqui. Não. Ele deseja os fluidos da bebida. É só o que ele quer. A maior parte dos vapores, dos fluidos, do álcool, são eles que absorvem, não é esse aqui. Se qualquer um de nós tomar um copo de pinga, já vai ficar meio, né?
Tem pessoas que tomam 1, 2 litros por dia e não acontece quase nada, verdade ou não? Porque não são eles que absorvem o teor. Aí o Ornelas aí deu algumas instruções. E quando o obsessor percebeu a aproximação deles, ele mandou uns dardos energéticos contra o Jacó. Agressivamente, o Jacó deu uma estremecida, sabe? Dada a agressividade do obsessor. E ele tentou desistir. Aí o Ornelas, que era o orientador espiritual, aplicou um passe no próprio Jacó e conversou e tal, e disse que já era tempo de libertar o amigo doente. O amigo doente é o obsessor. E o obsessor não falou para ele que não reconhecia autoridade nenhuma nele. Sabe? Eles são agressivos, né? E o obsessor falou assim: eu te conheço, eu já te manjo, eu já te acompanhei em seus passos, aí você não está com essa moral toda para mim falar muita coisa, não. Mas falou pro Jacó. É lá no Rio de Janeiro, tá ligado, né? Ele era espírita, os espíritas são meio perseguidos. E, enfim, após alguma relutância, eles conseguiram aplicar passes também no obsessor e tudo, e conseguiram um certo sucesso para que houvesse a liberação do nosso irmão. Bom, meus amigos, por mais de 200 dias, eu falei que ele estava nesse curso, trabalhando e tal, né? Por mais de 200 dias, o Jacó, com muita vontade, com dedicação, passou a visitar espíritos duros, sofredores. E esse tempo serviu para ele corrigir antigas faltas, erros da mocidade, promessas não cumpridas, enfim, ele tinha lá a sua vida, cada um tem a nossa, né? Cada um tem a sua, melhor dizendo. E ele orou, vigiou, trabalhou muito e adquiriu sua própria luz, que ele tanto desejava. E ele diz assim: não se acreditem quitados com a lei, nem se suponham habilitados ao paraíso por terem atendido pequeninos deveres de solidariedade humana. Disse mais: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte, certamente outras normas de conduta escolheria na terra. E assim, meus amigos, essa foi a história, a experiência da transição do nosso amigo Frederico Pigner, irmão Jacó. Não significa que com todos nós vai ser assim, né? Cada um tem a sua própria história, o seu caminho, mas é uma história bastante ilustrativa de como a gente deve pensar o assunto, né? E lembremos Jesus: orai e vigiai. Que Deus abençoe. Deus, obrigado aí pela palestra, uma forma que a gente pode visualizar como que realmente é a vida do Espírito, né, gente? Como que realmente é a vida do Espírito. Olha que importante. Na outra palestra, eu lembro que o Wilson falou da passagem do mendigo e de Lázaro. Do Lázaro, do mendigo. A gente está falando aqui da preexistência do Espírito, aquilo que vai passar segundo as escolhas que cada um fez aqui na Terra. Olha que importante, naquela passagem, o rico, ele não dava nem as migalhas da mesa para o mendigo. Aí quando o mendigo desencarna, um tempo depois o rico também desencarna, o rico foi para um lugar ruim. E o mendigo, por ter passado bem as provas dele na privação, com alegria, sem reclamar, sem fazer o mal, e o rico foi avarento. Inverteu-se as posições. Então, essas imagens, ela faz a gente entender. A gente fala brincando aqui, ó, todo mundo vai morrer. É preciso se educar para morrer.
A gente fala brincando, mas é uma coisa bem séria. A gente tem que falar aqui para a gente hoje. Como que a gente está conduzindo o nosso espírito por essa experiência terrena? Porque para quando chegar para o lado de lá, tornar a passagem mais leve. Né? Ele mostrou aqui, de forma simplista, que mexe na minha consciência, acredito que na de todos. Ele mostrou uma simples bebida, o que atrai. Ele falou dos obsessores, mas somos nós que atraímos, não é? Ele falou aqui no final, o vigiai e o orai. Ele falou do poder da oração. Olha, todos os dias a gente tem que estar atento no nosso espírito e falar para a gente, olha, eu não sou um ser humano aqui, eu sou o espírito vivendo provas na terra. Pronto, Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Ele nos ensinou o caminho da transformação moral, da reforma íntima. Ele nos explicou o propósito que a gente está aqui através da doutrina espírita. Ou seja, eu brinquei ali, olha, Nilson, você está dando todos os macetes. Quando eu falei, olha, o pessoal está guardando dinheiro para viajar para a França, para viajar para o Japão. Dá para viajar para esses lugares de graça quando a gente desencarnar. Nós somos seres do universo. Só que a gente precisa desenvolver os nossos potenciais espirituais. E o primeiro passo para isso é ir na direção de Jesus. A doutrina espírita ela é rica. Ela dá para a gente todos os macetes para a gente fazer o nosso caminho. Não espera chegar lá do outro lado e se surpreender. E falar, nossa, por que eu não prestei atenção naquela simples palestra? Tá? Pega essa coisa, toda semana tem um macete para os seres espirituais, que somos todos nós. Toda semana, saber que nós somos seres espirituais, torna nossos problemas desse tamanho. Porque os nossos problemas são oportunidades de aprendizados. E eles são pesados quando nós negligenciamos a oportunidade de entender o que Ele quer nos proporcionar. Deus é tão amoroso, é tão sabedoria, que as adversidades da vida, ela tem o propósito de fazer brilhar a gente a nossa luz. Agradece as dificuldades, as enfermidades, todas elas. Ela vem para fazer a gente brilhar. Somos nós que vemos elas de forma diferente. Abraça aquilo que a doutrina espírita traz. Ela é luz para todos nós. Ela é presença constante de Jesus. Ela proporciona coragem, proporciona esperança, aumenta a nossa fé e dá-nos alegria para viver as adversidades que nós todos estamos inseridos. Tá? Muita alegria de ver que vocês estão aqui, ouvindo essa palestra, vocês estão fazendo algo necessário no espírito de vocês. As coisas materiais lá fora, ela pode esperar. Se uma aqui for convidada para se retirar, para retornar, às vezes os problemas vão continuar lá. Mas o que, que a gente vai levar aqui com a gente? Há de raciocinar nisso. Tá bom? Gente, nós vamos para o passe agora. Como ele falou aqui, a força da oração, ela é sublime, ela é imensa. Nesse momento do passe, é um momento de conexão entre todos nós, os bons espíritos e as energias que nós necessitamos, que Jesus distribui a todos nós. Consolações, amor, esperança, fé, coragem, cura. Se desliga nesse momento, como ele falou ali na ponte, esquece tudo que é ruim. Perdoa-se, perdoa todos os outros. Todo pensamento ruim afasta, troca por um bom. A gente recebe aquilo que a gente vibra dentro de nós. E não vibremos só por nós, não. Vibremos pelo planeta Terra. Por harmonia, por paz, por esperança, por alegria. E principalmente por a gente viver num mundo em fraternidade. Todos nós desejamos a mesma coisa. Todos. Vamos vibrar junto a isso.
Chegamos ao término dos nossos trabalhos. Agradecemos por essa noite, por essas bênçãos recebidas. Que possamos sair daqui renovados depois dessa palestra. Agradecemos toda a espiritualidade que preparou esse ambiente desde cedo para poder nos receber nessa noite de luz, nessa noite de paz, que possamos sair daqui melhores, que possamos sair daqui renovados, para poder enfrentar as vicissitudes do dia a dia e poder caminhar melhor na vida terrena. E assim agradecemos a toda a equipe que nos ajudou nessa noite. Agradecemos a nossa mentora, Dona Maria Modesto Cravo, que nos ajudou, que proporcionou esse ambiente salutar para poder nos receber de braços abertos. E assim pedimos aos guardiões dessa casa para que nos proteja e nos ampare durante o retorno aos nossos lares, para que lá chegando
possamos encontrar os nossos na santa paz do nosso Mestre Jesus. Que essa luz se expanda a todos, que cada um leve essa luz dentro dos vossos corações, que fluam essa paz, essa energia, para poder enfrentar a sua vida no dia a dia. E tudo isso pedimos em nome de Deus, nosso Pai, e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E assim será. Graças a Deus. Ficando escuro um pouquinho, eu sou tímido. Quero que vocês. Bom, falar de Deus, depois que o Paulinho falou, depois que nós ouvimos a palestra dele, sempre é uma palestra gostosa de se ouvir. E é muito bom. Obrigado, meu amigo. De vez em quando a gente se encontra em Santos, palestra por lá, veja. Mas assim, eu vou 3 pontinhos. Primeiro, ele sempre fala aqui que todos nós vamos morrer. Eu não. Eu não. Eu sou espírito. Vai desencarnar. Eu vou desencarnar. Morrer, não. Tão cedo não. Jamais. Outra coisa é que, como você citou, a gente tem que morrer bem. E para morrer bem, você tem que morrer com saúde. E as oportunidades que são dadas a nós é justamente você procurar cada vez melhor você curar não só fisicamente, como espiritualmente e mentalmente. Porque quando você chegar lá com saúde, o tratamento vai ser outro, com certeza. O doente vai para tratamento. E a gente, com saúde, eu acho que era o Fabiano que falava isso para nós aqui nas palestras que ele falava. A gente tem que morrer com saúde. E um outro ponto aí também, é só para alertar, né? Que ali foi falado, quando a gente desencarna, vai começando a Desligamento? ficar geladinho e tal. Como é que você sabe que fica gelado? Só para avisar nós da terceira idade, esse negócio de ficar com os dedos gelados não está desencarnando, não é a idade, né? O frio está chegando e a gente vai sentindo essa coisa toda. Mas eu tenho uns recadinhos para dar aí, então isso é para descontrair. Gente, Quer que liga a luz aí? não. Ainda não. É surpresa. É surpresa. Ó, Leonardo, só para lembrar, os internautas aqui saber que não é o espírito que está falando, é a alma. É a alma. Exatamente. Então, gente, primeiro, aqueles convites que a gente faz para estudo, segunda-feira, né? Às 19h30 é o convite que é feito para todos, para vir se preparar para o desencarne. Essa é a realidade, né? Foi o que ele falou aqui. Terça-feira, a partir das 8h30, tem o nosso bazar. 18h30.
18. 18, Aí você falou 8h30, ficou. 8h30? Coloca um. Às 18h30, o nosso bazar. Sábado, das 13h, ligado na dela. Apesar de eu ter luz própria, hoje a gente está com um problema de energia aí. Então. Sábado, o bazar das 13h às 18h. O convite para vocês visitarem a nossa biblioteca, como eu sempre falo, aqueles arame farpado que tinha ali em volta para ninguém chegar, já foi retirado, então vocês podem chegar na biblioteca, lá tem uma pessoa ali calma, tranquila, que é a nossa biblioteca, então ela não morde, né? Ela é boazinha, não é braba. Vão visitar ali, por favor, visitar a nossa biblioteca, vamos dar esse apoio para nós ali. E a nossa cantina. Eu sempre recomendo. Olha o nosso enfeite de Natal aí, ó. Já estão à venda. Terça-feira. Só vir aqui na Casa Espírita Amor e Caridade para retirar. Antes da palestra e 3 depois da palestra. Não engorda. Tá? É um modo, um meio de poder ajudar a casa. Tá? E assim, a gente tem vários meios de ajudar a nossa casa. Certo? Eu ajudo do jeito que eu posso. Com algumas atividades, algumas coisas que eu faço. Mas chega essa época, aí a gente traz isso aqui para vocês. A gente faz, eu e minha esposa, quem não conhece minha esposa, essa é a Mari. Para quem não conhece, eu sou o Leonardo. Lembrei da Catarina, né? Catarina é assim. E então a gente faz esses arranjos, traz aqui para vender para vocês. E vocês vão comprar. Eu tenho certeza disso. E vocês vão levar tudo isso aí hoje. Vocês estarão ajudando a nossa casa. Né? Mesmo porque fim de ano está chegando aí, vocês decorar a casa de vocês ou dar um presente. Então é oportunidade. Então tá ali, vocês vão ver o preço que é barato. Coisa de R$10, R$20. Isso aí não vai fazer falta para vocês, que eu sei. Eu vejo a todos aqui. Eu conheço todos aqui. Então eu sei que vocês vão levar para ajudar a casa. Tá? Então é só chegar ali, escolher. E aí vocês vão ver o preço ali que é baratinho. Ela vai passar um papelzinho para vocês. Olha, Pix. Pix é o que mais? Cartão, Pix, cartão, promessa para Santo Antônio. A gente está recebendo de tudo ali.